Você ouve agora Debate CBN. Apresentação André Araújo. Bom dia, são 10 horas e 8 minutos. Está começando mais um Debate CBN, hoje, sábado, 6 de abril de 2013. A proposta de emenda à Constituição 37, a PEC 37, foi levada a plenário em 2011 pelo deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão. Ela acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 144 da Constituição Federal para definir a competência para investigação criminal pelas polícias federais e civis dos estados. A PEC 37 tem causado aí certo rebuliço entre promotores e procuradores, já que, se a proposta for aprovada, as investigações que estão em andamento serão canceladas e o Ministério Público vai sofrer restrições ao seu poder investigatório. Mas tem o apoio de outra classe, os delegados da Polícia Federal, que defendem a proposta, alegando que a investigação é a função constitucional da Polícia Judiciária Federal e Estadual. Segundo eles, a PEC propiciará maior rapidez em uma das funções mais importantes do Ministério Público, processar criminalmente o autor do crime. Nós convidamos para este debate o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, procurador João Rodrigues Filho. Procurador, bom dia, prazer recebê-lo aqui na CBN. Bom dia, André, o prazer é todo nosso, estamos à sua disposição. Também o procurador da República, Rodrigo Luiz Bernardo Santos. Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. E ainda o promotor de justiça, Edson Azambuja, já esteve aqui com a gente falando do assunto recentemente. Bom dia, promotor. Bom dia, André, bom dia, ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite. Nós convidamos também representantes do Poder da Polícia Federal, também da Polícia Civil, sindicatos. Infelizmente, não puderam atender o nosso convite de estar aqui hoje discutindo a PEC 37. Ainda hoje nós vamos tentar falar com o diretor da Polícia Civil na capital, o Hélio Lima, que se prontificou. Nós vamos tentar por telefone esse contato. Por telefone também quem participa é o nosso colunista, Dídimo Heleno, da coluna CBN Justiça. Daqui a pouquinho a gente entra em contato com o Dídimo. A primeira pergunta desse debate vai para todos aqui na mesa. Quem quiser puxar a fila da resposta é: possíveis nomes que podem assumir a Procuradoria-Geral da República, o Janot, a Débora do Prado, são muito céticos em relação à aprovação da PEC 37. O Ministério Público está fazendo muito estardalhaço para pouca preocupação? Rodrigo? Na verdade, nós não temos uma ideia real da disposição dos parlamentares em aprovar essa PEC. Mas em razão o grande mal que ela pode causar, todo cuidado é pouco. Então todas as associações do Ministério Público, todos os procuradores e várias entidades da sociedade civil também preocupadas com o assunto, se mobilizaram, estão se mobilizando, porque na verdade, bem ou mal, essa PEC já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública da Câmara, e realmente ela está andando. Então, essa reação do Ministério Público... Mas natural que ela seja aprovada nessa comissão específica, né? Essa comissão, tem um problema muito sério aqui, que o cidadão, o Ministério promotor, procurador da República, é um cidadão pela metade, porque ele pode votar, mas não pode ser votado. Ao contrário dos delegados, que a informação que eu tive é que só na Câmara dos Deputados há 80 delegados. Então eles têm esse interesse corporativo de querer puxar para si a exclusividade da investigação criminal. E essa comissão, por ser temática relacionada à atuação deles, eles praticamente monopolizam essa Comissão de Segurança Pública e aprovaram a PEC já com alguma resistência, mas conseguiram aprovar. Mas realmente, em razão da atuação do Ministério Público, sobretudo por vários motivos, mas também em razão do processo do mensalão, o clima de reação ao Ministério Público na Câmara, menos no Senado, mais na Câmara, é muito forte. Então, os políticos aproveitaram essa movimentação. É uma resposta política. Os políticos aproveitaram essa movimentação dos delegados e emparedaram o Ministério Público. Opa, a gente tem aqui alguma coisa contra vocês. Então, politicamente, a questão é muito delicada. A princípio, o que se tem é isso, que a emenda hoje não passaria, mas os políticos também não vão demonstrar isso claramente. Eles ficam segurando e negociando de forma muito dura. Então, realmente, o Ministério Público sentiu no dever de denunciar os malefícios dessa PEC.
Presidente, a PEC, ela afeta mais do que o Ministério Público. CGU, as CPIs do Congresso também seriam afetadas? Na verdade, sim. Quando se fala em exclusividade de investigação das polícias federal e civil, nós vamos retirar de vários órgãos, dentre esses que você já citou, o Banco Central, né, o COAF, as próprias CPIs, e vários órgãos, os TCEs, vários órgãos que investigam também, se der uma interpretação restritiva, que é o que eles estão querendo, esses órgãos jamais poderão investigar também. Nós ficaríamos à mercê da Polícia Civil, da Polícia Federal, e aqui não vai nenhuma crítica a esses órgãos, pelo contrário, são necessários, isso a gente sempre tem dito, não há uma queda de braço entre nós, Ministério Público e as polícias, pelo contrário, nós trabalhamos juntos, mas há de convir, né, que quem vai sofrer é a população, porque a população só terá esses caminhos a trilhar. O Ministério Público e esses demais órgãos que você citou não poderão investigar qualquer crime que ocorra aí que hoje podem ser investigados por eles. Promotor Edson, quando a gente fala a população não vai ter como recorrer ao Ministério Público, não é muito comum a gente ter, pelo menos no imaginário coletivo, a imagem do cidadão batendo nas portas do Ministério Público para fazer uma denúncia. Geralmente ele procura uma delegacia de polícia. Aonde estaria, então, esse cidadão que vai se sentir desguarnecido sem o poder público atuando caso a PEC seja aprovada? Procura sim, André. Procura muitas vezes o Ministério Público. Diretamente. Nas comarcas do interior, procuram pais de crianças, idosos, mulheres, todo tipo de vítimas inclusive de violência policial. Pessoas com denúncias em órgãos públicos de corrupção procuram diretamente o Ministério Público. Por que não procuram a delegacia de polícia? E nós trabalhamos em conjunto com os delegados de polícia, temos a maior estima por ele, mas a gente sabe que a polícia está nas mãos do Poder Executivo. Quem nomeia o secretário de Segurança Pública é o governador. Quem nomeia o corregedor de polícia é o secretário de Segurança Pública. Quem nomeia os diretores de polícia é o secretário de Segurança Pública. Então, existem filtros. A gente sabe, essa é que é a discussão que está sendo posta também. Não fomos nós que iniciamos essa discussão, né? Eles nos colocaram na berlinda e nós, do Ministério Público, estamos mostrando para a sociedade o quão prejudicial será, extremamente danosa a aprovação dessa PEC, se for aprovada. Felizmente, ontem, o ministro Joaquim Barbosa disse o seguinte, em rede nacional, que perguntado sobre a PEC, ele falou, é péssimo, a sociedade não merece essa PEC. Nossa ouvinte Gina Geipel, que está acompanhando o programa, ela comenta, há pouco tempo surgiu o CNJ para, colocou entre aspas, controlar juízes. Quem controla o MP? Presidente Rodrigo? Na verdade é o seguinte, uma das objeções a essa investigação pelo Ministério Público é justamente essa, que o Ministério Público ele pode abusar dos seus poderes e realmente o discurso tem sido muito radical de ambas as partes, né, das pessoas principalmente que condenam o Ministério Público. E aqui também a gente tem um problema muito sério, que não é só a polícia. A OAB, infelizmente, também não está do nosso lado nessa questão, porque, na verdade, a OAB nos vê como adversários. Nós sempre estamos contra a OAB, os advogados, nos processos. Então, infelizmente, a OAB, ao invés de ter à frente o interesse público, ela está pensando apenas em interesses privados, corporativos, de enfraquecer o inimigo, como se fosse uma lógica de guerra. E, inclusive, a OAB ela é autora de várias ações no Supremo para restringir esse poder de investigação também. Então, assim, na verdade, esse pressuposto de que o MP vai abusar desse poder, para começar, parte de um preconceito de que os promotores não têm ética, são criminosos. Acho que não chega a tanto. Não, mas há discursos nesse sentido. Mas, enfim, respondendo agora a sua pergunta... É o seguinte, o Conselho Nacional do Ministério Público está aí, está atuante. Recentemente afastou o ex-senador Demóstenes Torres e manteve o afastamento, ele está fora das suas funções. Há outros promotores também e procuradores da República sofrendo procedimentos disciplinares. O CNMP é uma instituição nova
que realmente ainda está engatinhando, mas ele tem melhorado muito essa questão. O Ministério Público evoluiu muito de 88 para cá. Realmente, se você for analisar, houve um período, principalmente no meados do governo Fernando Henrique Cardoso, isso eu estou falando aqui do Ministério Público Federal, que alguns procuradores realmente se excediam um pouco. Mas esse movimento acabou. Hoje a gente não vê mais na imprensa. Hoje o debate que se faz é com relação a abuso das operações da Polícia Federal e não do Ministério Público. Não se vê mais isso. Então nós temos um CNMP, é um órgão externo, é um órgão que tem entre seus membros advogados, representantes do Congresso Nacional, então assim, que correcionam os promotores. E além disso, nós temos as corregedorias também. Então, há espaço para denúncias. Se o cidadão estiver sofrendo um abuso do Ministério Público, ele pode recorrer às corregedorias, ao Conselho Nacional e mais. Ele pode também recorrer sempre ao Judiciário. É comum nós vemos no Brasil o quanto se dá, isso é uma crítica também, de habeas corpus. Isso não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Aqui se dá habeas corpus de uma forma muito efetiva. Então, assim, o cidadão vê, principalmente um cidadão já de alto coturno, colarinho branco, que tem bons advogados, a partir do momento em que ele toma conhecimento de que está sendo investigado, ele já entra com habeas corpus e, no mais das vezes, consegue trancar a investigação. Então, eu não vejo eu vejo muito espaço para se atuar em razão assim, de um suposto abuso. Quando há abuso, claro que pode ter, abusos há em todas as instituições, e nós vemos cotidianamente na polícia, abuso da polícia. E o Ministério Público também há, claro, pode ter um promotor, um procurador que abusa da sua função. Para isso existem as corregedorias, CNMP e, sobretudo, o Judiciário. Outra crítica muito comum entre os apoiadores, é uma crítica ao MP, entre os apoiadores da PEC 37, é que o Ministério Público escolheria ali as suas investigações de acordo com a visibilidade, aquela coisa que joga uns holofotes em cima do trabalho. Talvez pelo julgamento do mensalão, que o procurador Rodrigo já comentou aqui, essa crítica tenha se acentuado. Existe isso? O Ministério Público, nos critérios para avançar, para procurar a investigação, ele escolhe aí o quesito visibilidade, o que pode trazer de imagem positiva ao Ministério Público? Edson. Não. Veja bem, o que o Ministério Público faz é cumprir a sua função constitucional. E ele atua... Sempre provocado. Não necessariamente, mas algumas vezes provocado e algumas vezes de ofício, que ele tem o dever de ofício de investigar crimes contra a administração pública e esses crimes que eu citei recentemente. Mas veja bem, nós não escolhemos se vamos apurar A, B ou C. Nós temos que apurar aquele crime que foi cometido por um servidor público, ou por um agente público, ou por um particular, como o Rodrigo disse aí, os crimes financeiros estão aí, né? Tem gente ligada a grupos econômicos poderosos, econômicos e políticos poderosos, e o Ministério Público tem cumprido o seu papel constitucional, tem investigado, e nós não escolhemos, nós cumprimos, estamos cumprindo a nossa missão constitucional de dar resposta, de investigar e depois promover a responsabilidade através de uma ação penal pública, através do oferecimento de uma denúncia. E te digo mais, todo crime contra a administração pública configura improbidade administrativa. E nesse campo, os promotores e procuradores da República têm crescido muito ao longo desses 24 anos, pós-Constituição de 88. Só para concluir, em relação ao controle externo, o Ministério Público foi a primeira instituição brasileira a ser a favor da criação dos 2 conselhos nacionais, do CNJ em relação ao Poder Judiciário e do CNMP em relação ao Ministério Público. Nós não somos contra uma instituição fechada, nós somos uma instituição republicana, transparente, todas as nossas situações que estão nos Ministérios Públicos e são transparentes, estão abertas. Inclusive, nós somos obrigados mensalmente a encaminhar para o Conselho Nacional do Ministério Público todas as nossas operações, quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônicos, devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário. Os Ministérios Públicos são obrigados, por força de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, esse sim, controle externo do Ministério Público, e aí sim existe o controle externo do Ministério Público. Quem está com esse discurso é uma falácia, é mais um engodo dessas pessoas que não querem que o Ministério Público investigue. Bom, vamos fazer... Você me permite
Só complementar a questão do controle. Rapidinho. Rapidinho. Hoje, talvez não tenha saído na mídia, mas o próprio CNMP, como o doutor Rodrigo disse, ele puniu vários procuradores da República com suspensão, com afastamento. Eu tive a oportunidade de ser corregedor aqui no Tocantins, aqui também afastamos membros, punimos, porque às vezes não sai na mídia, mas esse controle há. E qualquer do povo, se sentir prejudicado, ele pode se dirigir às ouvidorias, todos os ministérios públicos têm, as corregedorias e a Corregedoria Nacional do Ministério Público, inclusive não precisa nem se identificar. Ele pode, aliás, ele tem que se identificar, mas se ele quiser que o nome dele seja mantido em sigilo, pode ser mantido. Ele vai se identificar, dizer quem é, um e-mail, um telefone, mas ele fala, olha, eu quero o sigilo de fonte. Ele pode denunciar as ilegalidades, irregularidades praticadas e, com certeza, esse membro será investigado e, se for provado, será punido. Então, há o controle, sim, e efetivo. Bom, na linha com a gente, nosso colunista aqui da CBN Tocantins, Dídimo Heleno. Bom dia, Dídimo. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da CBN. A pergunta vai na raiz da questão. A PEC 37, ela é constitucional? Olha, André, na minha visão, na minha opinião, não é constitucional. Até porque essa restrição, ela é ruim. Não é só ruim para o Ministério Público. Ela é ruim para a sociedade. Você restringe o poder de investigação e, obviamente, não é à toa que essa PEC está sendo chamada de PEC da impunidade. Você vai aumentar a impunidade num país que já é conhecido pela grande impunidade que tem. E é claro que, infelizmente, eu lamento muito que representantes das polícias civil e federal não estejam presentes aí hoje nesse debate, porque seria interessante para acrescentar, para demonstrar quais os argumentos. É claro que por trás disso nós temos interesses políticos óbvios no Brasil. Nós estamos falando de um país em que nós temos aí, talvez no Congresso Nacional, o maior número de criminosos por metro quadrado, né? Então é claro que existe o interesse em se aprovar, quanto menos investigação para o criminoso, é claro que é ruim. Quer restringir a investigação, porque para o criminoso é muito desinteressante isso. Mas para a sociedade, isso não é bom, é muito ruim. É claro que se fala muito hoje que o Ministério Público, ele se encastelou um pouco, né? Os membros do Ministério Público hoje não estão muito próximos da sociedade, como já esteve antes. Hoje é difícil o cidadão, ele procurar, ele normalmente na visão popular, ele procura mais vai no delegado, vai na delegacia, né? Como eles dizem, né? Vou fazer uma denúncia erradamente, né? Mas falam assim. O Ministério Público também pode ser acionado, o cidadão pode ir até o Ministério Público e ele perdendo esse poder de investigar, é claro que vai restringir, e eu acho sim que a questão da inconstitucionalidade, como você me perguntou, ela vai ser questionada no STF, até porque, sobre essa questão, alguns ministros do STF já se manifestaram em sede de habeas corpus, por exemplo. O ministro Celso de Mello já se manifestou favorável à investigação do Ministério Público. A ministra Ellen Grace, hoje não está mais no STF, mas já se manifestou também na época sobre isso. O ministro Joaquim Barbosa, o ministro Ares Brito, todos esses ministros já se manifestaram favoravelmente à investigação pelo Ministério Público. Obviamente que isso vai chegar ao STF, esse questionamento vai ser inevitável e eu acredito que vai ser realmente declarada inconstitucionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, da Câmara, deveria fazer esse papel, que é justamente para fazer uma prévia constitucional anterior, se há uma possibilidade, mas é claro que ninguém lá está interessado em fazer isso, e é por isso que está passando, e é por isso que está chamando de PEC da impunidade. Mas que isso vai ser questionado, a constitucionalidade vai ser questionada, eu não tenho dúvida. E também, André, nós precisamos saber, o ouvinte saber disso, é que os países, os desenvolvidos do mundo, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, todos esses países permitem que os seus ministérios públicos ou equivalentes façam essas investigações. Agora, países como Zâmbia, Uganda e outros, Indonésia, não permitem. Aí o Brasil escolhe onde quer ficar, não é? Dídimo, outra pergunta, rapidinho, nosso tempo desse bloco está acabando, em relação à postura da OAB. Foi levantado aqui que a OAB é contrária. Essa é uma postura oficial, pública, ou ela corre em bastidores dentro da OAB? Que a OAB seria contrária à PEC? Seria favorável à PEC, perdão. A favorável à PEC, porque a PEC poderia que o Ministério Público não se investigasse. Isso. O Ministério Público não se investigasse. Essa é a posição da OAB? Isso. Bom, eu não sei se é uma posição oficial, até porque, se é oficial, quem tem que falar em nome disso é o presidente da OAB, o presidente nacional da OAB. A minha opinião pessoal é que eu sou
contra essa PEC, terminantemente contra. Eu acho que é ruim pela sociedade. Não sei se a OAB é a favor ou não, também não vi nenhuma manifestação até agora oficial da OAB. Eu acho que os advogados, até porque a OAB é uma entidade de classe, mas o presidente da OAB não pode falar em nome dos advogados, cada um pensa conforme quiser, até porque nós estamos num país democrático, pelo menos em tese, né? Nós temos que falar o que achamos. E eu acho que sim, que essa PEC é prejudicial, a OAB, se for contrária, não sei quais os motivos que levariam a OAB se realmente ela for contrária, mas eu penso que existem excessos. Sem dúvida existem excessos de membros do Ministério Público. Isso a gente vê aí. Agora, excesso existe em todas as instituições. Infelizmente, são pessoas humanas e o excesso existe. Agora, eu prefiro que se peque por excesso do que por omissão. Nós estamos num país conhecido como país da impunidade. Quanto menos se investigar, maior será a impunidade. Então, que pequemos por excesso, mas não por omissão. Dídimo, obrigado pela participação no debate CBN deste sábado. Eu que agradeço, André, agradeço aos ouvintes. 10h29, a gente vai para o repórter CBN. Em 3 minutinhos a gente volta. E vamos voltar nesse assunto aí. Existe a OAB se posicionou, se manifestou, emitiu alguma nota oficial, Rodrigo? Estamos no ar. Não, na verdade é o seguinte, com relação à PEC especificamente não, mas a OAB questionou no Supremo resoluções do Ministério Público que disciplinam o poder investigatório, falando justamente que o MP não pode investigar. Existem mais de uma DIN no Supremo questionando inclusive a regulamentação do CNMP, que disciplina, porque na verdade se questiona, o Ministério Público não teria uma formalização, mas tem sim. Nós do Ministério Público Federal temos uma regulamentação e os Ministérios Públicos Estaduais têm as suas regulamentações e o Conselho Nacional do Ministério Público baixou uma regulamentação. Então a OAB questionou isso. A OAB questiona no Supremo a constitucionalidade da regulamentação do poder de investigação. Por quê? Porque ela entende que o Ministério Público não deve investigar de maneira nenhuma. Essa é a posição da OAB. Sim. Perfeito. Vamos para o repórter CBN, a gente volta. CBN Debate. 10h36, CBN Debate deste sábado, 6 de abril de 2013, de volta. Estamos discutindo a PEC 37, a proposta de emenda à Constituição, que define a competência para investigação criminal pelas polícias federais e civis do Estado. A gente recebe aqui na CBN o Procurador da República, o Rodrigo Luiz Bernardo Santos, também o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, o procurador João Rodrigues Filho, o promotor de justiça Edson Zambuja, e a gente conversa agora por telefone com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Felipe Jaime. Bom dia, Felipe. Bom dia, André. Bom dia a todos. Felipe, a primeira pergunta é a seguinte: a Polícia Federal, como uma organização, como uma instituição, é favorável à PEC e contra os poderes de investigação do Ministério Público, ou são setores dentro da polícia? É exatamente isso. Se a gente for analisar a opinião da Polícia Federal, existe uma divergência de opiniões muito clara. Falando pelo Sindicato dos Policiais Federais no Tocantins, que representa, sem sombra de dúvidas, a maioria dos policiais, nós somos contrários absolutamente a essa PEC 37, conhecida como PEC da impunidade. Nós vemos que o Sindicato da Polícia Federal aqui no Estado vê que essa PEC é um retrocesso, um atraso no sentido amplo, para a segurança pública no país, Felipe, em relação, numa situação em que a PEC é aprovada, a Polícia Federal tem condições técnicas e práticas de assumir todas as investigações? Na verdade, essa questão técnica a gente não pode analisar nunca exclusivamente em relação ao órgão. O Ministério Público, como titular exclusivo da ação penal, a Polícia Federal e o Judiciário, nesse entendimento conjunto aí de atuação, que deve ser o contexto de conseguir ou não atingir as responsabilidades. Então, a Polícia Federal sozinha não consegue fazer nada. Essa que é a resposta. Alguém da mesa, algum questionamento ao presidente dos sindicatos policiais? Presidente? Nós temos um chat dos presidentes de associações e um colega postou uma afirmação de um representante da Associação Nacional deles que dizia que os delegados pensam que são semideuses e se a PEC for aprovada que eles terão certeza que são deuses. Se realmente é isso que pensa
os sindicatos e a federação. Felipe? Não, na verdade, essa questão de vaidade e né, essas questões menores, assim, a gente não prefere até não opinar, mas falando de forma bem objetiva e até mesmo técnica, um entendimento nosso, um entendimento dos investigadores, como eu disse, né, falando pelo Sindicato dos Policiais Federais e é uma opinião também da Federação Nacional dos Policiais Federais, para os senhores terem uma ideia, essa semana a gente oficialmente, aqui no Estado, emitiu uma nota, né, contrária a essa PEC e pelos delegados, pela representação sindical, né, de classe dos delegados, eu não posso falar muita coisa. Mas enquanto investigador, enquanto representante sindical, o fato é que a gente entende e está muito claro que quanto mais órgãos investigando, melhor para o país e melhor o resultado, melhor a eficiência, melhor a produtividade de todo o nosso trabalho. Perfeito. A gente conversou com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Felipe Jaime. Felipe, muito obrigado pela participação no Debate CBN deste sábado. Obrigado até logo. Bom, 10 horas e 40 minutos, a gente dá sequência ao debate aqui com os nossos convidados no estúdio. Algumas pessoas alegam que a PEC, ela, na prática, normatizaria a separação de poderes. Existe ingerência hoje, ainda que em casos específicos, em casos isolados, existe aí alguém que ultrapasse o limite do Ministério Público em relação à investigação da polícia, de alguma polícia? Rodrigo? Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, é uma ausência... Deixa eu reformular a pergunta. A parte da PEC, não, ela estaria calcada em disciplinar excessos? Seria esse o problema? Olha, muita gente que é investigada, ela transforma um ato legítimo de investigação em excessos. Principalmente pessoas que têm cargo público, que têm uma ascendência aí na sociedade. Então, pelo simples fato de estar sendo investigada, ela já diz que está tendo excesso. Né? E também entra muita questão da lei da mordaça aqui, porque, na verdade, o pessoal também se incomoda muito de ter seu nome na imprensa, dizer que está sendo investigado. Talvez se fosse uma investigação secreta, eles não iam ter tanta aversão assim, né? Mas, na verdade, quando se pensa em invasão de poderes, é uma ignorância muito grande com relação ao sistema da justiça criminal pensado no mundo inteiro. Né? Eu dou um exemplo aqui que eu acho que é definitivo. Existe um Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é o tribunal da ONU, especializado em investigar crimes contra os direitos humanos. Então, ali é a defesa dos direitos humanos que está em xeque. Quando se diz que o MP não pode investigar no Brasil, se alega justamente isso, ofensa aos direitos humanos, porque não se pode pensar em alguém que vai processar a pessoa, ao mesmo tempo investigar, tinha que ser outro órgão. Isso é uma bobagem tremenda, tanto que no próprio Tribunal Penal Internacional, Estatuto de Roma, em que o Brasil foi signatário, faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, existe uma norma expressa, que é o seguinte: a investigação dos crimes contra os direitos humanos está a cargo do gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional. Isso é função do Ministério Público, é natural. É uma função, veja bem, o Ministério Público ele deve processar. Obviamente que ele deve ter provas daquilo que ele está acusando. Então é natural que ele mesmo produza essas provas, seja com auxílio da polícia ou não. Né? Você vê na Europa, não só na Europa, aqui nossos vizinhos, Chile, Argentina, Colômbia, no México, nos Estados Unidos, todo, já foi dito pelo colunista Didimo Heleno, na verdade é o seguinte: esse sistema da PEC só existe em 3 países no mundo. É isso que eles querem para o Brasil. Só existe em Uganda, no Quênia e na Indonésia. É um sistema de exclusividade da investigação pela polícia. Isso não existe em nenhum país do mundo. Na Itália, os policiais agem por delegação do promotor. Ele delega, fala, faça essa perícia, investiga essa pessoa. É uma delegação. Na França, para um policial poder investigar, ele precisa de uma licença do Ministério Público francês. Como se fosse
uma licença para dirigir. O policial, ele é um policial a princípio, se ele quiser investigar crimes, ele precisa entrar com um pedido no Ministério Público francês, para o Ministério Público francês dar uma autorização. E se o Ministério Público não estiver satisfeito com o trabalho dele, ele revoga essa licença. Então isso é natural, no mundo inteiro é assim. Então o que se vê realmente é simplesmente uma guerra de poder, uma guerra reflete assim um estado em que a democracia não está consolidada, porque numa democracia consolidada essa discussão não teria vez. Isso é muito ridículo. Então, para que nós queremos um sistema de investigação que só existe nesses 3 países? E digo mais, há uma questão que se chama cifra negra, que é estudado pelos estudiosos aí de criminologia, que diz o seguinte: mais de 90% dos crimes não são sequer investigados, sequer entram no radar das autoridades. Quando você coloca a investigação em um só órgão, você acentua esse problema da cifra negra. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, vários órgãos investigam. O FBI é mais famoso, mas há muitos outros órgãos que investigam nos Estados Unidos. Porque a ideia deles é essa, é muito prática. Olha, cada um investiga, todo mundo aqui tem atribuição criminal. Respeitando os direitos, o judiciário está ali, os advogados estão de prontidão para coibir abuso, claro. Mas todo mundo pode investigar, não tem problema nenhum. Depois, se for o caso, anula aquela prova. Se houve um abuso, pune aquele servidor. Mas proibir a priori, só para avaigar a fogueira das vaidades, não tem sentido. Acha que o ponto nevrálgico dessa lei é vaidade? Poder, né? Poder. Porque você imagina concentrar nas mãos de um único órgão a decisão de saber quem no país vai ser processado criminalmente. Porque, na verdade, é o seguinte, essa questão, ela desborda para a questão da legitimidade democrática. Aqui o que está em jogo é o regime democrático. Mas a polícia, ela define responsabilidades em um crime, ela não indicia. Isso é o papel do Ministério Público. Sim, mas veja bem, cabe ao Ministério Público processar determinada pessoa. Para você processar alguém, obviamente, você precisa de ter provas, e provas muito bem feitas. Você não pode processar criminalmente, você não pode levar a pessoa a um risco de prisão se não tiver provas daquela acusação. Se você concentra na polícia e no executivo, no final das contas, no executivo, a exclusividade da investigação, na prática, ele vai definir quem vai ser processado ou não, e mais, vai definir quem vai ser condenado ou não também, porque além do Ministério Público, o Poder Judiciário também fica de mãos atadas. Porque vai acontecer o seguinte, a polícia vai virar para o Ministério Público e dizer, olha, processo, sabe o que vai acontecer? O promotor vai ser um mero despachante judicial da polícia. Ele vai ser advogado da polícia. A polícia vai definir quem vai ser processado e encaminha para o promotor. O promotor denuncia ou não. Promotor Edson Azambuja, a pergunta é a seguinte, baseado no que a gente conversou aqui, dos setores que são favoráveis e contrários à PEC, que conclusão a gente pode tirar do sistema político, judiciário, policial brasileiro? Veja bem, como bem disse o Rodrigo, o que está em jogo aqui é a democracia brasileira. Concentrar nas mãos do Poder Executivo a exclusividade da investigação criminal é algo muito perigoso. Estamos falando de Brasil e estamos aqui no estado do Tocantins. E já vivemos aqui no estado do Tocantins períodos difíceis, em que inclusive os delegados de polícia sabem disso, eles bateram as portas do Ministério Público e nós atendemos e tomamos as providências, criaram uma carreira em determinada época aí, em que oficiais criados por lei estadual aqui no estado do Tocantins, que eles poderiam fazer flagrante substituindo a figura do delegado de polícia. O flagrante, sim, o auto de prisão em flagrante, que é uma peça pré-processual, inquisitorial, de natureza inquisitorial, que deflagra o início do inquérito policial, que é um dos instrumentos de mecanismo de investigação. Investigação criminal é lato sensu, inquérito policial é um deles, esse sim é exclusivo dos delegados de polícia. Aqui nós questionamos, pedimos para anular todos os flagrantes e inquéritos feitos por autoridades incompetentes. Incompetentes, estamos dizendo assim, não tem competência constitucional para isso. Os delegados têm.
e também tem o Ministério Público. O poder investigatório do Ministério Público decorre do próprio texto constitucional, desse modelo constitucional que, como nós já falamos, é um modelo constitucional bom. O Brasil hoje vive, digamos assim, está tentando, eu digo que no Brasil a democracia ainda está tentando se afirmar. As instituições aqui no estado dos Tocantins ainda precisam ser consolidadas. Nós não temos efetivamente aqui no estado do Tocantins, e eu penso até que no Brasil, recentemente, eu já até comentei isso aqui, foi divulgada uma pesquisa, o Brasil, em termos de democracia, no aspecto da democracia, está em 44º lugar, numa pesquisa feita em 129 países, quer dizer, a nossa democracia não é tão forte, ainda é um pouco frágil. Presidente, a mesma pergunta, baseado em quem se pronuncia favorável aos setores, OAB, a Defensoria, a Polícia, que retrato a gente tem do Brasil hoje, principalmente no que diz respeito à impunidade? Bom, André, eu vou começar assim, fazer um retrospecto a quem interessa essa PEC, né? E na verdade, o pano de fundo que a gente vê é que ela gera, como o próprio nome já diz, a impunidade. Porque aqui o que está preocupado? Esse nome foi colocado, esse aspecto de impunidade, imagino que pelo Ministério Público, o apelido... Mas na verdade, aqui o que se preocupa não é... No projeto de lei não deve estar lá. Não está. Na verdade, não se preocupa aqui com o fato em si da investigação. Aqui o que se preocupa é a qualidade do investigado. Me desculpe, mas os delegados estão sendo usados, porque na verdade as grandes autoridades é que não querem ser investigadas pelo Ministério Público. E usaram um delegado para formular essa PEC. Então é a qualidade do investigado que preocupa. E se você não pode, o pequeno, aquele que é algemado, que é empurrado dentro do carro da viatura, ninguém reclama. Mas quando o senhor Jader Barbalho desce no avião, no aeroporto Lísias Rodrigues, algemado, aí a coisa pega. Quando o Ministério Público Federal pede a prisão e quando o juiz federal decreta a prisão do senhor Jader Barbalho e que ele chega algemado, aí há uma repercussão. Mas aquele ladrão de galinha que chega algemado na delegacia, lá no distrito de Taquaralto, não tem mídia, não tem nada. Então é a qualidade do investigado que está a preocupar. Então o mote, o grande problema, o pano de fundo é sim os grandes, os poderosos. Por quê? O Ministério Público incomoda. E se incomoda, vamos alijar. Então a nossa democracia corre riscos, corre sérios riscos. Primeiro se tira o poder do Ministério Público, depois, você sabe bem disso, estão tentando, NPECs aí, tentando esse controle social da imprensa. Cala-se o Ministério Público, impede-se o Ministério Público de investigar, cala-se a imprensa que não pode noticiar. E aí nós vamos chegar naquela democracia perfeita, onde todos baixam a cabeça e tudo muito bonito para o exterior, mas aqui a gente vai saber o que está sentindo. Então, na verdade, a nossa democracia corre riscos? Corre. Aquela tem aí um argumento dos delegados, que o Ministério Público vai escolher o que investigar, como bem disse o doutor Rodrigo. Hoje nós temos aquela vala negra, que 90% dos crimes não são investigados. Se permitir que apenas os delegados façam isso, eles vão escolher o que querem investigar. Então, a verdade é o contrário. Se mais pessoas puderem investigar, mais casos serão investigados. Se só alguns podem investigar, menos casos. Aí é sim que há escolha. O promotor quer denunciar, quer mover um processo criminal contra alguém, mas o delegado não fez a investigação e ele fica de mãos atadas. Então, na verdade, é o contrário. Esse argumento ele não serve para dizer que o Ministério Público vai escolher. Não, o Ministério Público investiga aqueles casos, talvez, de mídia, sim, porque são os casos mais escabrosos, mas nós temos exemplos nacionais e locais de investigações de sucesso do Ministério Público. Um caso assim emblemático é o assassinato de Celso Daniel, que a polícia já tinha dado por encerradas as investigações, o Ministério Público foi atrás, já pôs vários na cadeia e vai levar o mandante às barras dos tribunais. Se fosse pela investigação da polícia, estariam todos tranquilos no reduto dos seus lares aí, tudo muito bem. O Nicolau dos Santos Neto, Ministério Público investigou. Aqui no Tocantins, recentemente, em Gurupi, são fatos assim emblemáticos. Mas Carne, eles são os casos também midiáticos. No caso do ladrão de galinha...
Pode, claro, por favor. Por favor. Essa questão me interessa, eu acho interessante essa questão. Eu aceito debater, inclusive analiso as críticas, que elas são válidas, né? Com relação à possibilidade do MP escolher, eu penso o seguinte. A princípio, eu não concordo com a parte final. Escolher, priorizar, isso existe em todo lugar. O MP prioriza sim. A polícia também prioriza. Essas grandes operações da Polícia Federal, não se enganem, não saem sem prejuízo das outras investigações. Há uma priorização, e eu concordo com elas. Nós não temos condições de investigar tudo. Ninguém tem, nem a polícia nem o Ministério Público. A gente não quer exclusividade também para investigar nada. Então, o gestor público também prioriza. Ele não tem dinheiro para tudo. Ele prioriza se ele quer fazer uma escola ou se ele quer fazer um hospital. Isso o Ministério Público não é escolher caso midiático, porque aí você já está partindo do pressuposto de que o promotor está de má fé. Não é isso. Mas nós escolhemos sim, porque dentro das nossas prioridades. Eu posso falar do Ministério Público Federal, nós fizemos um planejamento estratégico envolvendo todos os procuradores, todos os servidores, fizemos audiências públicas em vários estados e a partir daí, inclusive com apoio social, montamos as nossas prioridades. Nossas prioridades talvez sejam lá, corrupção, crime organizado, tem as prioridades. A polícia tem as prioridades dela. Por exemplo, pode acontecer de eu ter uma prioridade, mas a polícia tem outra. E aí eu investigo com base na minha prioridade. São várias questões. Por exemplo, tem uma outra situação também que eu queria dizer. Às vezes você tem uma investigação pronta, falta um documento, falta um ofício, acontece comigo todo dia. Falta um documento, só que está em outro órgão. Pela PEC eu não vou poder sequer requisitar um documento que está lá no TCU, por exemplo. É exclusivo da polícia a investigação criminal. Esses dias eu precisei de uma cópia de um PAD, no procedimento administrativo contra um servidor. Mandei um ofício, investiguei, tecnicamente eu investiguei. A polícia não quer deixar, nós fazemos nem isso. Não, se precisar de um mero ofício para o IBAMA, tem que devolver o inquérito para a polícia oficial para o IBAMA para voltar. Então não é essa história de mídia. Claro, pode acontecer, não vou negar aqui que tem talvez promotores que só querem aparecer na mídia. Tem, sim. Tem que ser punidos, simplesmente isso. Já foram punidos no Ministério Público Federal por abusos, querer acusar na mídia, né? Tem que ser punidos. Agora, aqui no Tocantins, por exemplo, o caso que aconteceu conosco, não está errado, mas aconteceu. Nós tínhamos uma organização em que, dos 8 procuradores, 4 eram exclusivos de combate à corrupção e 4 eram de outros crimes. Na Polícia Federal era o inverso, tinha um ou outro delegado que trabalhava com corrupção e outros trabalhavam com os outros crimes. Então as prioridades não batiam. Nós tínhamos uma prioridade maior de corrupção, eles tinham outras. Eles têm a questão de tráfico de drogas, eles investiam também para os ministérios públicos estaduais. Então cada organização tem a sua estrutura, tem as suas prioridades. Então o que acontece? Nós investigamos muitos casos de corrupção sem a Polícia Federal, porque ela estava correndo atrás de outros crimes, legitimamente, eles têm as estruturas dela. Então essa questão de investigar só aquilo que aparece na mídia não é real. Só para que você complete a sua fala, nessa parceria, nesse trabalho, não sei se parceria seria a melhor palavra, nesse trabalho em conjunto com as polícias, existe esse diálogo fluente para que vocês não acabem cada um tocando uma investigação sobre o mesmo tema paralelamente, sem saber que o outro está investigando? Vocês sabem o que a polícia está fazendo, a polícia sabe o que vocês estão fazendo? Isso não tem como acontecer, porque apesar de nós não mandarmos para a polícia nossas investigações, que corre perante o Ministério Público, pelo Código de Processo Penal, as investigações da polícia correm perante o Ministério Público. Então, assim, nos casos de corrupção, eu posso dizer, mais de 90% dos casos de corrupção, de inquéritos abertos no estado do Tocantins são requisições do próprio Ministério Público Federal. Nós recebemos muita informação de Tribunal de Contas, as próprias leis, isso é importante dizer, muitas leis determinam o seguinte: servidor público, qualquer gestor público, se você detectar alguma irregularidade, tem que mandar para o Ministério Público. Então, várias leis de licitações, várias leis determinam isso. Então, nós recebemos muita documentação. E, às vezes, uma simples investigação, requisitar mais um documento, já fecha uma ação. Nós somos autores da ação e nós decidimos aquelas provas que são necessárias para condenar alguém. Né? Então, a polícia manda para a gente, respondendo a sua pergunta, a polícia manda para a gente e nós temos um controle de tudo que eles estão investigando. Eles não podem... E a partir daí vocês nós que concedemos os prazos para eles continuarem divulgando, então...
Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. A gente lamenta mais uma vez não ter a participação aqui, talvez de delegados que sejam favoráveis à PEC, enriqueceria bastante o nosso debate aqui. De toda forma, agradeço demais a presença do procurador Rodrigo Luiz Bernardo Santos. Rodrigo, obrigado pela participação. Também do presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, procurador João Rodrigues Filho, do promotor de justiça Edson Azambuja, da participação por telefone do nosso colunista Didi Meleno e também do presidente do Sindicato dos Policiais Federais, Felipe Jaime. Gente, muito obrigado pela participação. O debate CBN vai ficando por aqui. Vem aí o CBN Esportes. Hoje tem clássico na rodada Tocantins e Palmas, valendo vaga na final pro Tocantins, né? O Palmas vai estar lá tentando jogar água do nosso chopp. Sou Tocantins, todo mundo sabe disso. Vamos ficando por aqui. O programa de hoje tem os trabalhos técnicos do Rodrigo Cardoso, a produção da Gisana Pereira, a coordenação de jornalismo da CBN Tocantins é do Rogério Silva, a direção de jornalismo do Grupo Jaime Câmara do Luiz Fernando Rocha Lima e a direção nacional de jornalismo da CBN é de Marisa Tavares. Apresentação André Araújo. Tô de volta segunda.